inspiração desse painel, ela vem do patrono da nossa reflexão econômica, Celso Furtado, no Criatividade e Dependência, no qual basicamente ele falava, olha, para se livrar da dependência, nós vamos ter que organizar a criatividade. Essa será a nossa forma de desenvolver novos produtos, de desenvolver nossas capacidades, inclusive de fazer coisas que são relativas às nossas próprias necessidades e não necessidades que nos foram impostas e a gente nem sabia que elas existiam, até chegar àquela necessidade tal qual imposição. Então essa é a base da nossa reflexão hoje aqui, como a criatividade pode nos ajudar a superar um processo de dependência. E, na verdade, nós estamos falando de algo muito mais profundo ainda, que é da própria emancipação do país. A emancipação do país no seu quadro de dominação econômica, mas também a emancipação do país nos quadros da dominação mental. E hoje, a nossa conversa, ela passou o tempo inteiro por aí. Como é que, paulatinamente, nós aceitamos políticas econômicas que nos subordinaram? Como é que, paulatinamente, nós aceitamos uma relação étnica dentre os vários segmentos da nossa população que nos permitiu aceitar durante tanto tempo as consequências da escravidão entre nós, quadros mentais que foram nos governando e talvez nos governem até agora. Então, para finalizar a nossa noite, a nossa reflexão é como é que a gente diagnostica este problema, mas também como é que a gente propõe soluções para este problema. E por isso aqui a gente vai ter não só uma reflexão prática, mas uma reflexão teórica, mas também mão na massa e alternativas práticas. E por isso eu acho que este painel vai ser bastante rico. Então, sem mais, eu gostaria de chamar os nossos convidados aqui. Nós temos para compor a mesa o professor Paulo Fracalanza, que é atual diretor, né, do Instituto de Economia da Unicamp, muito nos honra. Nós temos já, posso agora dizer, professor Paulo, uma longa parceria entre o Instituto de Economia da Unicamp e nosso Departamento de Direito Econômico, o Instituto de Estudos Brasileiros da USP, o IEB. Essa parceria entre três já está rendendo seus frutos, esse é só mais um deles. E professor pesquisador do Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia e do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho. E, enfim, tem muitíssimo a contribuir, não só do ponto de vista da inovação tecnológica, mas das relações econômicas como um todo. Essa foi a liberdade que foi solicitada pelo professor. Ele me disse assim, olha, Alessandro, eu vou, mas eu vou falar algumas coisas que estão aqui na minha cabeça. E era exatamente esta a proposta do nosso evento, para que a gente venha aqui para falar exatamente aquilo que está na cabeça mesmo, né? Então, quero agradecer a presença do professor Paulo Fracalanza. Aqui nós temos a Fernanda Sacano. Fernanda Sacano é arquiteta, FAO USP, especialista em habitação e cidade pela Escola da Cidade, mestranda atualmente na FAO USP e uma das fundadoras do escritório Terra e Tuma. E o convite foi por conta de um projeto absolutamente premiado nacional e internacionalmente, chamado Casa da Vila Matilde, que me impressionou muito, impressionou várias das pessoas que vieram me falar sobre isso, que era uma forma de transformar a nossa realidade utilizando criatividade e, portanto, a prova prática de que o Brasil tem jeito e nós somos o jeito. Era isso que eu via naquela construção. Eu falava, mas espera aí, se o vizinho é desse jeito, se o outro vizinho é daquele jeito, como é possível esta casa que está entre as duas ser desse jeito aqui? É possível porque ali tinha criatividade econômica, tinha criatividade e sensibilidade brasileira se agregando às preocupações daquela localidade. E por fim, nosso queridíssimo Sérgio Risola, que tem nos acompanhado aqui ao longo de todo o dia, nos brindando com a sua presença. O Sérgio Risola, ele é diretor executivo do CIETEC, que é o Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia da Universidade de São Paulo, que tem uma missão que é razoavelmente pouco relevante, que é pegar toda a inteligência uspiana, colocá-la em empresa e fazer aquilo andar, ir a mercado. Ou seja, imagina só com o que ele não lida ao longo do seu dia. Por isso ele me falou, hoje eu fiquei aqui, mas eu só respondi uns 20, 25 e-mails, o resto eu não respondi. Aí eu olhei para ele com uma cara razoavelmente espantada e falei, porque eu recebo uma média de 200 e-mails por dia, na verdade para fazer o quê? Transformar ideias em empresas. E este é o passo que ele vai nos explicar aqui, como a inteligência brasileira pode se transformar em empresas, gerando complexidade econômica aqui, empregos de alto valor agregado aqui no Brasil.
Então, sem mais, eu gostaria de chamar os nossos convidados à mesa e peço uma salva de palmas para cada um. Bom, eu não fiz um PowerPoint, eu fiz um negócio que eu nunca fiz, que é isso aqui, ó. Eu escrevi algumas coisas aqui que foram aparecendo na minha cabeça e vou tentar mais ou menos seguir esta ordem aqui. Eu estava conversando com os seus alunos, Alessandro, logo antes do evento, né? Que é interessante que em nenhum momento, acho que em nenhum momento, espero que não, né? Agora eu vou falar uma besteira, mas em nenhum momento está escrito desenvolvimento, né? Que vocês têm esse cuidado, vocês chamam o grupo de perspectivas para a superação do subdesenvolvimento. E eu, como economista, e economista da Unicamp, né, eu sou atual diretor, mas já estou terminando, viu? São os últimos 13 dias. Então, estou quase ex-diretor, o que é um momento importante. É legal quando a gente vira diretor e também é muito legal quando está terminando. Mas, como economista, quando eu me apresento para alguém, né, a pessoa não me conhece e pergunta, o que você faz? Então, normalmente a gente fala, né, eu sou um economista. Eu normalmente respondo, eu sou economista, mas eu sou do bem. Né? Ou pelo menos eu tento ser. Né? Eu sou um economista, mas sou um sujeito direito. Né? Porque a economia, obviamente, não goza de muito prestígio, e por razões, obviamente, conhecidas de todos nós. Né? Este mundo que nós temos aqui foi forjado em grande parte por economistas, né? E ele aparentemente não tem dado muito certo. E é claro que a história da Unicamp, ela se confunde um pouco, a história do Instituto de Economia da Unicamp se confunde um pouco com uma perspectiva muito forte, enfática na defesa da superação do subdesenvolvimento, na criação de um conceito de desenvolvimento muito peculiar, né? Na realidade, se a gente imaginar, claro, a história do desenvolvimento econômico é uma história longa, tem autores antigos, eu não vou recapitular aqui para vocês, não é minha intenção. Mas, de qualquer forma, se a gente imaginar, tem um marco importante nesse processo, que é um discurso do Harry Truman, no final da Segunda Guerra Mundial, 1949. Em janeiro de 49, o Truman ele faz um discurso que é um discurso emblemático, onde ele diz que urgia a criação de uma forma de tentar levar os avanços civilizatórios e o progresso técnico e toda a perspectiva da produção que se desenhava, né, no capitalismo americano, no capitalismo alemão e no capitalismo inglês. A gente estava vivendo em pleno momento da segunda Revolução Industrial, que começa ali no finalzinho do século XIX e vai se estender ao longo do século XX, até pelo menos os anos 70, quando tem início a chamada Terceira Revolução Industrial, né, que é a revolução da microeletrônica, das tecnologias de informação e comunicação. Hoje a gente estaria a viver a Quarta Revolução Industrial, não é isso? Bom, mas naquele momento o que ele dizia? Temos que criar condições para que todos os povos da Terra, em todos os rincões, em todas as localidades, possam se beneficiar da tecnologia, da forma de produção, da forma de consumo, é claro, né, que o capitalismo americano hoje permite. E isso significava, em grande parte, exportar este modelo produtivo de consumo, de organização do Estado, das relações sociais, para outros povos. Né? Muito bem. O problema do desenvolvimento é que, quando a gente, por exemplo, tem uma disciplina, temos na economia, tanto na graduação como na pós-graduação, temos inclusive um mestrado e doutorado em desenvolvimento econômico. O problema do desenvolvimento, o primeiro problema é conceituá-lo. É um tema muito difícil, muito complexo e com um conjunto numeroso, prodigioso, eu diria, de visões distintas. Então, vejam, se a gente, por exemplo, olhar hoje o que é o desenvolvimento, desenvolvimento apenas não existe. A gente pode dizer de desenvolvimento econômico. Aí alguém vai dizer, não, desenvolvimento econômico não. Desenvolvimento socioeconômico. Não desenvolvimento socioeconômico, desenvolvimento socioeconômico ambiental. Não, mas a gente tem que ter um desenvolvimento
sustentável, um desenvolvimento com equidade, um desenvolvimento com redução de desigualdades. Então, a gente teve aqui um expoente do pensamento, vocês acho que tiveram a oportunidade de vê-lo hoje, né? Um expoente do pensamento neodesenvolvimentista. Então, temos até um neodesenvolvimento. Então, realmente é uma confusão. Vocês vão dizer, mas todos os autores se entendem neste conjunto de acepções? Não, definitivamente não. Por vezes estão falando de coisas muito diferentes, inclusive, né? Nós, é claro, fomos iluminados. Eu imagino que... Imagino não, tenho certeza. O Alessandro, em grande parte aqui, levando à frente esse grupo, pelo pensamento pioneiro do Celso Furtado. Então, a gente tem uma construção de uma matriz de pensamento de desenvolvimento socioeconômico, vamos chamar assim, né? Genuinamente brasileira, né? E que foi, obviamente, influenciada pela exposição de uma série de autores, né, ao conjunto do pensamento que se produzia aqui na América Latina, com essa possibilidade incrível da escola latino-americana, da Comissão Econômica para a América Latina, que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, e acho que ninguém imaginava que teria o destino que teve, né? Os formuladores inicialmente não esperavam isso, né? Esses sujeitos aqui, a gente vai deixar essa Comissão Econômica para a América Latina aqui na cidade de Santiago, no Chile, e olha o papelão que nós fizemos, porque a gente começou a pensar por conta própria. A gente começou a pensar por conta própria, a gente começou a pensar, na verdade, qual que era o papel que nos reservava o capitalismo na nova divisão internacional do trabalho. Qual que era, na verdade, a estrutura, né, digamos, que animava as tendências do capitalismo e que criava para uma periferia vasta, né, um papel absolutamente subordinado na divisão internacional do trabalho. E os pensadores foram longe, foram pensando, inclusive, quais eram os desafios para a superação do subdesenvolvimento. E os desafios eram inúmeros. A gente podia aqui, sei lá, temos um viés forte de industrialização, não é isso? Se imaginava, não, temos que criar uma indústria integrada. E num momento difícil, claro, aqui a gente teve a vantagem de ter um desenvolvimentista avant la lettre, que foi Getúlio Vargas, né? Porque ele realmente sabia que para criar um país minimamente civilizado, a gente teria que criar uma indústria forte, teria que criar relações de trabalho capitalistas e assim por diante. Então a gente já tinha esta possibilidade, este início. Mas para você completar o processo de industrialização, já no horizonte da segunda Revolução Industrial, não era nada fácil. A tecnologia já não era tão disponível, havia gigantescas corporações no capitalismo mundial, havia necessidade de criar um aparato de produção de bens duráveis, mas não apenas, né? De bens de capital, de infraestrutura. E a infraestrutura do Estado, a modernização do Estado. Então, era um projeto monstruoso. Criar num fazendão, que era o Brasil, né? Como diz o economista João Manuel Cardoso de Mello, o professor Alessandro estava me mostrando ali, provavelmente o avô, né? O doutor José Joaquim Cardoso de Mello, neto. Mas isso aqui era um fazendão, então você tem que criar uma estrutura, na verdade, integrada, que favoreça essa possibilidade de modernização do Estado, da infraestrutura, dos serviços do Estado, né, que cria a possibilidade de círculos, né, ou ciclos virtuosos de renda, de emprego, de consumo e de modernização das relações de trabalho no campo, na cidade e assim por diante. Bom, uma tarefa hercúlea. Bom, imaginemos este processo começando nos anos 50, ou antes ainda, com Getúlio, né? Nós temos aí uma história de quanto? De 70 ou 90 anos. É uma história longa. E é uma história, na verdade, que transforma o Brasil, né, uma economia absolutamente periférica e completamente subordinada, né, ao ciclo de commodities, movido, na verdade, pelas economias centrais, numa economia integrada, pujante, dotada de uma classe média relativamente numerosa,
tá certo? Com uma indústria que teve um papel relevante e um peso econômico substantivo. Né? Então, nós, na realidade, conseguimos forjar aqui na América um padrão, vamos dizer, de desenvolvimento, de um certo ponto de vista, bastante exitoso. Porém, quando a gente olha para o que nós temos hoje, né, nós não ficamos nem um pouco animados. Não sei, eu não fico, vocês também não, né? Normalmente as novas gerações estão menos animadas do que a gente, o que é ótimo, porque faz com que elas se movam. Eu fiz uma pergunta no início de um curso que eu dou, que não tem, vocês vão falar, mas o que tem uma coisa a ver com outra? O curso se chama Estratégias Corporativas na Era da Financiarização. E a primeira pergunta que eu fiz para a classe é a seguinte, deixei eles bem à vontade, eu gosto de dar aula com as pessoas falando comigo o tempo inteiro. Então, falei, bom, vamos lá, pessoal, quais são os mais graves problemas que a gente deveria enfrentar? Quais são? Na avaliação de vocês, os mais graves problemas que a gente deveria enfrentar. Aí alguém pergunta, no mundo, no Brasil, como quiserem, quais são as dimensões de problemas? Eles já estavam no terceiro ano, né? Mas eu me surpreendi com a resposta, já vou dizer o que eles disseram. E falei, bom, fiquem à vontade, eu vou aqui escrevendo no quadro o que vocês disserem e a gente vai tentar, claro que a gente não vai dar resposta a nada, né? Mas a gente vai tentar, de alguma forma, eu vou tentar captar um pouco o estado de espírito que vocês têm, né, no terceiro ano de economia. Claro que o nosso curso de economia é um curso um pouco mais plural, então ele permite, na verdade, um voo, né, dos estudantes para além da economia. A economia, estrito sensu, é muito chata, né? Eu dou aula também de economia neoclássica, é muito chata. E, na verdade, não é só que ela é chata, o problema é que ela é cada vez mais inservível. Ela tem cada vez menor finalidade, ela tem cada vez menor adequação ao mundo em que vivemos. O conjunto de respostas que ela pode promover é um conjunto muito restrito. E, na verdade, todas as respostas, absolutamente todas as respostas, envolvem a manutenção do status quo. Então, para quem acredita que tem que manter o status quo, né, manter o mundo tal como ele é, a economia é um bom caminho. Né? A economia é um bom caminho, a economia tradicional. Quem imagina que tem algum problema neste mundo? Eu vejo o mundo, mas acho que tem algum tipo de... não está funcionando bem. Talvez essa história não vá acabar muito bem. Aí a economia tradicional ela não dá respostas, a gente tem que procurar em outros campos. Na economia mais de feição heterodoxa, eu não gosto do epíteto heterodoxa, eu prefiro na boa tradição da economia política, tá? Mas a gente procura também apoio e cada vez mais no amplo campo das humanidades. E esta seria uma vantagem imensa de a gente poder conversar com o pessoal da São Francisco, por exemplo. Assim como a gente está estabelecendo pontos com o pessoal da ciência política, da sociologia, da filosofia, né, da psicologia, da psicanálise, tem um monte de gente, e das ciências naturais, da biologia, da ecologia, da climatologia. Né? Bom, então, é um pouco esse o caminho. Eu não consigo imaginar mais a gente formar especialistas envolvidos numa concepção hermética de uma ciência que, individualmente, qualquer que seja, não promove respostas para os problemas que a gente tem. Mas quais que eram as questões que eles levantaram? Primeira coisa que eles disseram é o seguinte: professor, temos um problema no crescimento. Nós temos, na verdade, uma baixíssima taxa de crescimento, atualmente. A gente vive o que se chama uma desaceleração, um slowdown. O problema é que esse slowdown, alguns dizem que é um novo normal, porque ele já dura muito tempo. Vocês imaginam as implicações em termos de criação de renda, criação de emprego e assim por diante. Muito bem. Falei, interessante, anotei. Né? Baixo crescimento econômico, slowdown. Que outra questão que vocês veem aí como uma questão
crítica. Professor, as desigualdades. Ah, desigualdades, muito bem. Que tipo de desigualdade? Todos os tipos. Todos os tipos. Desigualdade de renda, em princípio. Mas desigualdade racial, desigualdade étnica, desigualdade de gênero, desigualdade de acesso à educação, desigualdade de acesso a serviços públicos e assim por diante. Bom, onde que eles se inspiram? Numa série de economistas que estão cada vez mais tratando desse tema. Esse tema nunca foi abandonado. O Celso Furtado, ele o tempo inteiro fala disso. O tempo inteiro. Quando ele fala do processo de desenvolvimento, ele não diz uma certa perspectiva de homogeneização dos padrões de vida. Ele está preocupadíssimo com isso. Quando a Maria da Conceição Tavares é entrevistada e perguntam para ela quais são os dois principais temas a tratar na questão do desenvolvimento econômico, ela fala, há dois temas inescapáveis. A questão das desigualdades e a questão ambiental. Não tem jeito de não tratar disso. Não há possibilidade de tratar de desenvolvimento econômico sem essas duas questões. Então, eu estou dizendo, a boa tradição conserva essas ideias. Desigualdades. Bom, está nos textos do Piketty. Né? A gente estava aqui até conversando de um livro novo do Piketty agora, bastante subversivo, né? O livro novo do Piketty. Está nos textos do Richard Wilkinson e da Kate Piketty, está numa série de autores, inclusive brasileiros. Né? Uma outra questão que eles levantaram é a questão das migrações. E eles atrelaram em grande parte o problema migratório a problemas que a gente chama na economia de resource wars, a guerra por recursos. Né? Então, quer dizer, os grandes comandos geopolíticos do planeta em busca de recursos naturais e os problemas que os países produtores destas commodities, né, vinculados à dimensão extrativista, estão a enfrentar. Aí, é claro, quarta questão. Professor, a questão ambiental. Ah, sim, a questão ambiental, da mudança climática, das fronteiras planetárias. Né? Não é só mudança climática é um problema. Né? Na verdade, a gente tem fronteiras planetárias seguras que a gente está ultrapassando velozmente. Velozmente. Estamos abrindo um ciclo de seminário na economia esta semana, Sociedade de Economia Ecológica. Ela trata dessas questões, mas ela é um pouquinho... não vou dizer que ela é tradicional, ela é uma visão bastante interessante, arejada da economia, porque utiliza um autor, né, que se chama Georgescu Hegen, que o Celso Furtado adorava, que dizia o seguinte, não dá para tratar a economia sem pensar que a economia, a transformação do mundo, ela envolve dispêndio de energia e transformação material. E há um conjunto de leis físicas que não podem ser revogadas. Entre elas, as leis da termodinâmica. Então, a gente trabalha num sistema termodinâmico. Né? Porque senão a gente vai ter aquela brincadeira que o sujeito... É verdade a história, né? Que o sujeito era prefeito da cidade e daí chega o engenheiro e fala, mas prefeito, não dá para construir a ponte aqui. Fala, mas por quê? Não dá por conta da estrutura. Fernanda, não dá. Porque tem a lei da gravidade. Então é o seguinte, vamos revogar a lei da gravidade. E propõe na Câmara uma moção para revogar a lei da gravidade. Bom, talvez hoje em dia seja possível a gente imaginar. Né? Mas, digamos, as leis da termodinâmica estão aí. Os economistas fingem que não percebem. A produção se dá no etéreo, né? Num espaço... Bom, então a questão ambiental é importantíssima. A gente vive hoje a chamada sexta extinção em massa. Já não é mais um fato controverso. Hoje eu estava brigando, não uso mais o Facebook porque não vale a pena, né? Um dispêndio, bom, no meu caso, hein? Não sei. Não estou... Quem gosta tem um prato cheio, mas eu não gosto. Mas hoje eu estava brigando com alguém que estava dizendo, não, que a Greta Thunberg teria dito que o aquecimento climático, dos problemas é agravar o problema da sexta extinção. E o sujeito dizia, não tem nada uma coisa a ver com outra. Claro que tem. Claro que tem. Né? Não é uma relação direta. Até porque a mudança climática é um dos efeitos do chamado antropoceno. O antropoceno é a idade geológica que começa com a segunda revolução, começa com a primeira revolução industrial, quando a gente começa a ter modificações substantivas da crosta terrestre,
da atmosfera, da organização da hidrografia e assim por diante, da domesticação de espécies, da modificação dos habitats, por ação humana. Isso dá origem à ideia de uma nova era geológica. Como que pode, né? Um planeta desse tamanho, uma espécie tão diminuta, ter essa capacidade de alterar dessa forma o planeta, né? O planeta sobrevive, né? O planeta não é um problema. O planeta continua. Né? A não ser que, como diz o Carlos Nobre, a gente lance todas as bombas nucleares ao mesmo tempo, daí talvez a gente consiga destruí-lo. Mas o planeta sobrevive. O problema não é o planeta, o problema é a nossa espécie, que a gente tem muito carinho por ela, não tem? A gente gosta de imaginar, né? Que a gente... eu já imagino, não eu, né? Eu fico imaginando meus filhos, meus netos, né? A humanidade. Eu gostaria de imaginar que ela vai continuar aqui na Terra e ter uma vida cada vez melhor. Então, é um pouco essa a ideia. E daí tem um livro belíssimo de uma estudiosa que se chama Elizabeth Kolbert, e ele foi eleito um livro pela Chicago Public Library. Eles cada ano elegem uma obra num evento que se chama One Book, One Seat. É, na verdade, um convite para que todos leiam. E a obra é esta, de Elizabeth Kolbert, que chama Sexta Extinção, que foi publicada em 15 e está sendo, este ano, indicada como o livro do ano. Bom, aí um outro aluno fala, tem um problema da recessão democrática. Eu falei, caramba, é verdade. Tem um problema de uma crise da democracia, né? Da forma que nós entendemos. E ela é um fenômeno assustador. Falei, mas o que vocês estão lendo? Ah, estamos lendo Runciman, estamos lendo Levitsky, estamos lendo... Falei, puxa, então... Não, é excelente. Então tem esse problema também. E eu falei, chega, né? Não, tem mais um problema. Nós, mas é muito problema. Tem as novas tecnologias e o potencial disruptivo sobre emprego, a possibilidade de criação de uma super-humanidade, né? O desenho da inteligência artificial. Quem quiser ver essa coisa belíssima, está lá no Harari. Vocês gostam do Harari ou não? Já viram esse Harari? Harari escreveu Sapiens. Este livro se chama Homo Deus, né? Onde ele vai descrever um pouco o efeito do que seriam as novas tecnologias. Então, realmente é muito problema. Né? Baixo crescimento, desigualdade, migrações, questão ambiental, recessão democrática, novas tecnologias, questão do emprego e assim por diante. Bom, eu não vou deprimi-los, viu? Porque eu tenho uma perspectiva, aguardem o final, tá? Não pode sair antes do final, senão vocês vão falar, puxa, mas o Fracalanza é o cara mais pessimista que eu já vi no mundo. Não, eu não sou. Tem um economista que se chama Chris Freeman, e ele escreve um texto com um economista português fantástico, chama Francisco Louçã. É um livro sobre economia evolucionária, né? Ele se chama As Time Goes By. E ele começa o livro discutindo a questão do tempo. E, bem no princípio ali, não tem nada a ver o que eu vou falar com o livro, é só porque a citação é muito boa. Ele diz que tem um personagem, em 1225, que se chama Walter Inde, que era o dean, o reitor, né, sei lá, da catedral do St. Paul Cathedral. E ele teria num texto, num manuscrito, escrito o seguinte: quando nossos primeiros pais foram expulsos do paraíso, do Éden, acredita-se que a Eva tenha dito ao Adão, querido, vivemos numa idade de transição. Né? Então é isto, eu acho que a humanidade é isto, a gente vive permanentemente numa idade, numa época de transição, e esta não é diferente. Só que esta época ela tem a gravidade de uma imensa consciência coletiva sobre os problemas que nos afligem e uma velocidade de transformação um pouco assustadora. Né? Bom, o que tem a nos dizer estes nossos antigos, né, mestres, o Celso Furtado? É impressionante, né? A gente está falando de tensões contemporâneas. Quando a gente pega um texto do Celso Furtado, de 1974, que é belíssimo, que se chama O Mito do Desenvolvimento Econômico,
No mito do desenvolvimento econômico, o Celso Furtado vai tratar da questão do mito. Ele diz: o mito é fundamental. Por que ele é fundamental? Porque ele permite que o analista, num plano intuitivo, num plano subjetivo, construa, né, forge aquilo que o Schumpeter chamava de uma visão do processo social, né? Uma visão, que é, na verdade, um instrumento necessário para que o trabalho analítico tenha algum sentido, né? Então, quando você faz um trabalho analítico, normalmente você tem uma visão do processo, e a orientação dessa visão ela é feita através destes mitos. Mas ele dizia, há um mito do desenvolvimento econômico. E neste mito do desenvolvimento econômico, ele quer problematizar a visão, pelo menos na minha leitura, né, a visão do desenvolvimento econômico, apresentando ali alguns problemas que ele julga gravíssimos na concepção corrente do desenvolvimento econômico. Então ele diz, tem um primeiro pressuposto, o desenvolvimento econômico, que é um pressuposto de que ao longo do tempo, ao fim e ao cabo, né? Ao fim e ao cabo, o que eu estou... Ah, sim, não tem nada a ver, eu vou falar. Porque tinha um professor estrangeiro que falou assim, o que quer dizer o cabo? Eu não consigo traduzir, eu vejo ao cabo, cabo eu sei o que é, de inchada, o que quer dizer? Então, ao fim e ao cabo, né? Expliquei para ele. Ao fim e ao cabo, haverá uma convergência entre os variados países, haverá uma convergência, quer dizer, de alguma forma, este processo de desenvolvimento econômico atingirá todos. O que a gente sabe que é uma grande balela, né? Essas teses vêm e voltam na literatura econômica. No momento da globalização foi a mesma coisa, né? Então, teses da convergência. Bom, muito bem. Em 74 ele já dizia, olha, isso aqui não vai ocorrer, até porque esse modelo, na verdade, ele é um modelo que, para se perpetuar, ele necessita estruturalmente da criação de um centro e de uma periferia, né? Você tem que ter, na verdade, uma parte do planeta que vai ser fornecedora de recursos, tá certo? Baseados num extrativismo mais ou menos alentado, né? Para forjar o desenvolvimento econômico nos países centrais. Os frutos do progresso técnico não se repartem de forma homogênea e assim por diante. Muito bem. Então ele dizia, a convergência não irá se produzir. E mais, será que é exatamente o American Way of Life? Será que é o padrão de desenvolvimento alcançado pelos Estados Unidos que nós aqui no Brasil queremos? Será que é esse tipo de desenvolvimento que a gente almeja? Será que é esta a visão última de progresso e de civilização sobre a Terra? Temos que perguntar. É este o modelo? O fim da civilização, o fim da história, o triunfo do liberalismo em regimes democráticos e o American Way of Life. É isso que a gente quer? Ele dizia, olha, provavelmente não. Então a gente vai ter que discutir. E tem mais um problema. Ele dizia, isso em 74. Ele dizia, maravilha, ele dizia, tem mais um problema gravíssimo. Nós vivemos num planeta cujos recursos são finitos. Na realidade, naquele momento se imaginava que os recursos eram finitos. O problema não é nem a finitude de recursos. Já não é mais a finitude de recursos, né? Quando surge o relatório Meadows, né? Da Donald e Donatella Meadows, que se chama Limits to Growth, nos anos 70, eles constroem o modelo mundo e eles dizem, olha, esse mundo aqui vai acabar mal, porque não vai ter recursos suficientes para alimentar esse padrão de desenvolvimento. Além do mais, a poluição será crescente e um conjunto de outros problemas. Então, isso aqui não tem como avançar. E, na realidade, o problema já não está nem no subsolo mais. Não é nem mais, por exemplo, a quantidade de petróleo. A quantidade de petróleo que a gente tem é suficiente para prover o desenvolvimento durante mais um conjunto extenso de anos, mas antes disso, haverá um colapso. E de outra natureza, que não tem a ver com o colapso das matérias-primas que estão no subsolo, tem a ver, na verdade, com uma capacidade deste sistema
desta web of life, dessa teia da vida, em sustentar, né, uma tal agressão dos processos naturais. A natureza ela tem que, objetivamente, reciclar os componentes que nós produzimos. Existe um ciclo do carbono, esse que é o problema. Eu, quando comecei a descobrir isso, eu fiquei encantado. Eu falei, meu Deus do céu, mas como que eu posso ser economista? Como que eu pude ser economista durante tanto tempo e sem entender minimamente que tem um ciclo do carbono, um ciclo do nitrogênio, um ciclo do fósforo, importantíssimos, fenômenos vitais, que só podem ser feitos pela natureza. Pela natureza, que é um conceito também um pouco equivocado, né? Criado tardiamente, mas vamos dizer, pelo conjunto desta relação tênue que se estabelece e bastante sensível que se estabelece entre os biomas, né, e os seres vivos que aqui habitam nessa crosta da Terra. Pequenininha, né? Uma camada pequenininha de atmosfera. Muito bem. Então ele dizia, não haverá possibilidade de um crescimento ilimitado. O crescimento ilimitado é incompatível com esse ambiente terrestre que nós temos. E isso a gente vê de forma muito clara hoje, né? Muito bem, então Celso Furtado, em 74, o que ele estava apelando? O que ele queria dizer? O que ele queria dizer? Que a gente vai ter que construir, de alguma forma, e isto vai envolver um brutal processo de criatividade, de criação de um novo modelo que permita o desenvolvimento de uma civilização, na visão dele, que deveria ser o quê? Um pouco mais homogênea, um pouco mais livre, um pouco mais emancipada, um pouco mais feliz, né? Onde você pudesse ter o pleno desenvolvimento de todos. Né? Tá certo? Uma ideia belíssima. E ela exige, na realidade, exigia, na visão do Celso Furtado, uma tentativa, inclusive, de desconstruir, né, o modelo dominante. Né? Dentro deste modelo dominante, a gente não vai muito além. Bom, a questão daí é a seguinte: como que a gente faz isso? Como que a gente faz? Durante muito tempo eu parei até aqui, eu parava aqui. E daí eu percebia que não tinha um efeito muito vibrante sobre os alunos, né? Falava, ixi, acho que foi terrível. Eu até dizia para eles, olha, quando chegarem em casa, esqueçam do que eu falei, né? Espero que não tenham pesadelos à noite e tal, né? Porque isso aqui que eu fiz dá para ir aprofundando, né? E vai ficando cada vez pior, né? Então eu dizia, não, pessoal, mas é o seguinte, tem que ter alguma esperança. E ao longo do tempo, o que eu fui percebendo é uma situação muito difícil, porque nós temos, eu diria, eu posso anunciar uma boa nova e uma péssima nova. A péssima nova é o seguinte, nós vamos ter, inevitavelmente, que nos libertarmos de ideias que recebemos e vamos ter que olhar o que está sendo feito hoje, o que existe de novidade em termos de formas de organização social deste mundo, inevitavelmente, quer queiramos ou não. Quer queiramos ou não, por que eu digo isto? Porque existe uma possibilidade de fingirmos que nada está acontecendo. O caminho daí, provavelmente, será o da chamada barbarização. Agora, existe uma forma talvez mais orquestrada, mais inteligente de fazer isso. Mas para isso a gente vai ter uma dificuldade, sobretudo nós mais velhos, né? Não a Fernanda. Estou olhando para o Alessandro e para o Sérgio. O Sérgio ali. A gente vai ter que abrir um pouco mão da forma que a gente aprendeu e vamos ter que olhar alternativas. Isso é um problema difícil. Essa é a má nova, né? A boa nova é justamente essa, que a gente vai ter que abrir mão do que a gente aprendeu e aprender novamente. O que é uma maravilha, porque tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. E o que me anima muito é que os mais jovens, sobretudo os meus alunos, cada vez mais jovens, na verdade eles sempre têm a mesma idade, né? Eu que vou ficando velho. É maravilhoso isso, né? Porque a gente sempre...
é o, como que se chama isso? The Groundhog Day, né? O dia da marmota, né? A gente sempre volta para a sala de aula e tem a mesma classe, né? Não, são sempre novos, mas sempre com a mesma idade. Mas eles estão muito atuantes e estão fazendo muita coisa. Então, eu tenho muita esperança na juventude. E tem uma série de coisas novas que estão sendo feitas que eu poderia classificar, uma literatura, se vocês tiverem interesse, depois a gente até pode conversar, que se chama a literatura de alternativas sistêmicas. Hã? Então, é algo um pouco diferente do que a gente está acostumado. Eu fiz aqui uma listinha, tá? Uma listinha. Não vou nem falar de cada uma, eu vou só listar coisas que estão acontecendo. Vocês vão falar, mas já estão acontecendo. Estão acontecendo, tá? E tem, na verdade, sujeitos que estão trabalhando com essas dimensões. Tem comunidades que se organizam dessa forma. Tem comunidades que se organizam. Tem cada vez mais gente estudando isso. Os meus meninos e meninas, né, trouxeram, alunos da Unicamp, estava conversando com a Camila, uma feminista das mais importantes do mundo, se chama Silvia Federici, 77 anos, veio ao Centro de Convenções da Unicamp fazer uma palestra sobre um livro novo que ela está lançando, que se chama O Ponto Zero da Revolução. Né? E na semana que vem eles vão organizar um evento que vai ser dedicado à questão do decrescimento e do pós-extrativismo, trazendo intelectuais desta linha, lá Alberto Acosta, Gabriela Svampa e assim por diante. Vão trazer para a Unicamp e vão fazer 2 dias de workshop. Então eles estão se movendo. Eu vou dizer possibilidades, tá? E daí vocês vão ver que a minha lista aqui ela não atinge nem, né, uma parte do que está se construindo, mas gente que está em defesa dos direitos humanos. Né? Recentemente na Unicamp, no meio desse ataque terrível, a gente construiu, pela primeira vez, né, um observatório de direitos humanos. Né? Tivemos um comitê gestor do Pacto pela Diversidade e pelos Direitos Humanos. Então tem gente que está militando nessa área. Direitos dos cidadãos, direitos dos trabalhadores, direitos das mulheres, direitos dos desempregados, direitos das crianças, direitos dos povos indígenas. Né? Tem gente trabalhando com economia social, economia solidária. Tem gente trabalhando numa perspectiva linda hoje que se chama a economia dos comuns. Isso é uma coisa fantástica, a gente não vai ter tempo agora, mas economia dos comuns. Tem experiências incríveis de moedas locais. É uma moeda que é emitida localmente, sem intermediação do Estado. Ou seja, o poder de criação da moeda, ele é transferido. Eu não vou dizer do Estado, porque na verdade quem cria moeda, vocês sabem quem que é, né? Quem que cria moeda? Os bancos. Ele é transferido dos bancos para as comunidades. Sistemas de trocas locais. A perspectiva do decrescimento. O bem viver. O bem viver, que é essa perspectiva do Alberto Acosta, né? Chamada de Sumak Kausai, né? Na linguagem quichua. E eu descobri que em Guarani também tem um termo que se chama Nhandereko. Nhandereko, em Guarani. O ecofeminismo, perspectiva da qual a Silvia Federici, que eu falei, é partidária. Direitos da Mãe Terra, desglobalização, ecologia política, uma literatura incrível. Os movimentos de slow food, slow town, slow science acho que é bom. Né? Slow work, exatamente. O altermundialismo, as formas de convivialidade. Convido vocês para acompanhar o nosso site do Instituto, porque, bom, na sexta-feira agora receberemos o professor Denis Robert Dufour, que é um francês que trabalha, um filósofo, e que está entre os signatários do segundo manifesto convivialista, que é um manifesto que tem centenas de intelectuais de todo mundo, sobretudo europeus, mas de todo mundo. Os indignados, Occupy Wall Street, uma série de economistas em busca do quê? De indicadores alternativos de contabilização de riqueza, cooperativas de produção, de consumo, e hoje aqui, conversando com os alunos aqui, o Piketty, que faz uma coisa maluca, essa eu já não imaginava, né? Ele é um economista
formado mais no mainstream, né? Mas ele tem uma visão bem arejada. E ele lança um livro propondo uma coisa, eu falei, meu Deus, aí é realmente um radicalismo que eu não imaginava. Mas ele sugere, na linha de vários economistas hoje, que a propriedade privada ela tem que ser temporalmente distribuída. Meu Deus, hein? Que loucura, vocês imaginam? Temporalmente distribuída. Temporalmente, quer dizer, o sujeito usa a propriedade enquanto ele estiver vivo. Depois ela é transmitida. E ele está propondo o Piketty, hein? Vejam bem. Um imposto singelo sobre os supermilionários que pode chegar a 90%. Bom, estou dizendo o seguinte. O desconforto é grande e tem muitas perspectivas interessantes que estão surgindo. Não são utopias apenas, são formas concretas que estão sendo utilizadas. Então, convido vocês, da maneira que vocês quiserem, aquilo que mais parecer para vocês palatável, organizar uma reflexão sobre isso, e lendo alguma coisa, vendo como que o mundo vai progressivamente se desenhando numa forma nova, criativa, e que daí eu acredito que vai promover o tal do desenvolvimento que a gente quer na linha, provavelmente, que o Celso Furtado desejaria. Acho que ele adoraria participar de uma sessão, obviamente que ele estaria aqui, não eu, né? Mas, de qualquer forma, né? Podemos também chamar um médium aqui para ver se encarna o espírito do Celso Furtado. Maravilhoso Celso Furtado. Muito bem, meus caros, muito obrigado, então, pela atenção. Era isso que eu queria dizer. Eu tinha falado para o Alessandro, eu vou dizer barbaridades, né? Como não tem nenhum economista, né? Tem? Ufa, escapei. Apesar que está sendo gravado, né? Bom, muito obrigado a todos. Obrigado pela... Quero agradecer muito, professor Paulo Fracalanza, por ter vindo aqui compartilhar conosco essas reflexões. E o que o professor Paulo fez aqui, na verdade, talvez tenha sido uma aula sobre como raciocinar. A gente não vai fugir do desafio do diagnóstico crítico, mas talvez o nosso grande desafio real seja fazer a teoria social, e o direito incluído nela, pensar as alternativas do possível que seja digno, que seja bom. Se lá atrás, está no Gênesis, e Deus viu que era bom, e agora aqui estamos, então esta é a nossa obrigação. Nós olharmos e falarmos, eu acho, depois de muito pensar que talvez por aqui seja bom. Então, nós estressarmos o nosso pensamento, não só na busca do diagnóstico crítico, mas com tanta energia quanto na busca das alternativas possíveis. Nada menos se espera da universidade pública e desse convívio que nós estamos tendo hoje aqui. Então, muito obrigado, professor Paulo.